Boa tarde, vamos iniciar nossa tarde, nosso estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos as bênçãos da Virgem Maria, a intercessão dela junto ao Espírito Santo, para que absorvamos cada palavra e possamos fazer um crescimento espiritual a partir desse nosso estudo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos continuar então, nós estamos no capítulo 5, E a esposa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra-a com toda a plenitude, comunicando-se com ela abundantemente e na medida que lhe concede sua esposa. Então, abundantemente, na medida que Nossa Senhora vai concedendo, Quando ele encontra a Virgem Maria numa alma. Ele se apodera dessa alma, penetra com toda plenitude, comunicando-se com ela abundantemente e na medida que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável, afirma São Luís, porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Está no Tratado da Verdadeira Devoção. Quando se lê a vida de São Luís de Montfort, fica-se estarrecido de ver a força de seu apostolado, a fecundidade de seu trabalho pelo reino de Deus, a pujança de sua fé, o fogo da sua oração, as suas mortificações, etc. Parece um ser mais celestial que terreno. Foi chamado árvore brotada na rocha. Mais do que suas palavras, a sua vida confirma a grandeza dos frutos de seu amor e de sua confiança absoluta em Nossa Senhora, a quem consagrou toda a sua vida e trabalhos de maneira jamais vista. Então, muito mais do que as palavras de São Luís, a sua vida confirma a grandeza dos frutos do seu amor, de sua confiança absoluta em Nossa Senhora. Então, esse santo ficou aí conhecido no mundo todo e para a eternidade. Muitos puderam até ver Maria visível ao seu lado, conversando com o santo em muitas ocasiões. Ela lhe disse um dia: tu serás sacerdote. Além disso, ela o fez pai dos pobres, soldado de Cristo, apóstolo da cruz, cavaleiro da Imaculada, e lhe confiou uma grandiosa missão de poeta, taumaturgo e fundador de 3 congregações religiosas. Gente, é muita coisa, Olha só, ele era tudo isso porque Nossa Senhora o fez assim, Então,
Ele era pai dos pobres, é um título. Soldado de Cristo, apóstolo da cruz, cavaleiro da Imaculada, e confiou uma grandiosa missão de poeta, taumaturgo e poderoso e fundador de 3 congregações religiosas. Enfim, um homem poderoso em palavras e obras. Tudo isso por sua devoção especialíssima a Maria. Mais do que tudo, foi conhecendo este grande homem e santo que me apaixonei por seus escritos, aqui quem está falando é o professor Felipe Aquino, sobre a Santa Esposa do Espírito Santo. Além do mais, tudo que nos ensina sobre Maria é rigorosamente confirmado pela tradição da Igreja e pela doutrina da Igreja. Então, a Igreja, na sua tradição, na sua doutrina, estudou tudo que São Luís escreveu e garantiu que São Luís é livre de erros, que tudo que ele escreveu está dentro da fé católica. Então, nós podemos ler, estudar, usar os livros de São Luís de Montfort à vontade, né? E quanto mais pessoas se consagrarem à Virgem Maria através do método que ele desenvolveu, tanto melhor para a nossa igreja, para a nossa fé crescer, para que possamos ser esse exército de Maria no mundo. Vamos passar então para o 6º capítulo? Submissão de Jesus a Maria. Uma das maiores glórias que Maria recebeu de Deus foi, sem dúvida, o fato de Jesus ter sido submisso a ela durante a sua vida terrena. Quem teve a honra e glória de conhecer um filho que, sendo Deus, lhe foi obediente e submisso? E aí nós vamos ver essa frase em São Lucas. E ele lhes era submisso. Então, está em Lucas, capítulo 2, versículo 51. É uma glória imensa, né? Essa imensa glória se estende também ao glorioso São José, que por ser eleito por Deus para ser o pai legal de Jesus, é o melhor dos varões, e assim escolhido pela Igreja para ser seu patrono universal. São José, então, é nosso patrono universal, gente. Por decreto do Papa IX, a 8 de dezembro de 1870. Eu acho que aqui faltou o nome do Papa, tá, gente? Não tenho certeza. A 8 de dezembro de 1870. O grande Santo Antônio de Pádua, doutor da Igreja, que viveu de 1195 a 1231, companheiro de São Francisco, chamado de o martelo dos hereges, ou seja, ele lutava contra todo tipo de heresia, lembrando, é tudo aquilo que contradiz a fé católica. Porque Adão no paraíso não quis servir ao Senhor, por isso o Senhor assumiu a forma de servo, a fim de que o servo já não se envergonhasse de servi-lo. O amor a nós o prendeu tão intimamente à nossa natureza que o fez descer até a nossa miséria, como se no céu ele já não pudesse permanecer sem nós. É como se Deus não conseguisse ficar lá no céu e nos ver aqui na miséria, né? Na miséria de graça, não estar ao lado dele é a pior miséria que pode haver. Então, ele já não podia permanecer sem nós e por isso desceu à terra. São Paulo disse aos Filipenses que Jesus, sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Esse aniquilamento de Jesus desatou o nó da soberba e da desobediência de Adão. Nesse contexto, ele se humilhou, fazendo-se submisso a Maria e a José. Então, entendamos. Deu aqui todo um contexto para dizer
sobre a humildade, a humilhação de Jesus em ser submisso a Maria e José. Maria e José foram os maiores seres humanos que já existiram na face da terra, né? Em grandeza de amor a Deus e de amor de Deus para com eles. Porém, eles ainda são seres humanos. E Jesus, ele é o próprio Deus. Então, Jesus ser submisso a Maria e José é, sim, desse ponto de vista, uma grande humilhação. E, ao mesmo tempo, é uma grande exaltação da paternidade, da maternidade, da família, né? Da submissão dos filhos, submissão sob a missão de alguém que tem uma missão de te ensinar. Você ser submisso a alguém é você estar sob a missão que aquela pessoa te dá na vida, né? Então as pessoas falam de submissão como algo horrível, uma escravidão, mas não é. A submissão é você estar sob a missão de uma pessoa superior a você em hierarquia, né? Com um poder dado por Deus a ela. Então, as esposas serem submissas ao marido, antes de ser uma humilhação, longe de ser uma humilhação, é um papel. Ela está sob a missão do chefe da família. E ela é o seu braço direito, né? A sua costela, aquela que completa a missão. Vocês já viram alguém mandar, algum general mandar um exército invadir um lugar sem ter exército? Não tem jeito, tem que ter alguém que está submisso ali para poder aquela obra acontecer. A família é dessa forma. Então, os filhos são submissos aos pais, a esposa é submissa ao marido e o marido é submisso a Deus, né? É a ideia de família que Deus criou, com tudo isso regido por amor, pelo amor. Então, quando se tem amor numa família, não é duro ser submisso, porque se todos agem com amor, todos agem pelo bem maior daquela família, pelo bem maior de cada um que faz parte dela. E Jesus, ele só foi humilhado de estar submisso a Maria e José pela condição divina da qual ele abdicou para isso. Ele se fez um bebê que, se a mãe e o pai não trocassem, ficava de fraldas sujas. Nesse ponto, ele foi humilhado, ele se tornou um ser humano, dependente, teve que aprender a falar, aprender a andar, aprender a ler. Jesus não chegou pronto, né? Não foi um bebê diferente dos outros nesse ponto. Então, é esse o ponto de aniquilamento de Jesus. São Luís de Montfort afirma que Jesus deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos de sua vida do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Gente, a humildade é o que mais agrada a Deus. Seu filho, sendo Deus, também era homem. Que coisa mais maravilhosa ele poderia fazer para agradar o seu pai? O que ele poderia estar dando a esse pai que ele já não tivesse? A humildade extrema de ser um Deus e não se fazer conhecer como Deus aqui nessa terra. Então, durante 30 anos, Jesus foi submisso à Virgem Maria, cuidou dela quando ela ficou viúva, trabalhou, né? Fez tudo o que um ser humano faz. Então, Jesus deu mais glória a Deus nesses 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. E muitas pessoas acham que a glória de Jesus estava nos milagres, mas de forma alguma. A glória maior de Jesus é realmente a sua submissão. Vamos encerrando por aqui, já foi um conteúdo bastante profundo e nós continuaremos, né, na quinta-feira falando sobre isso, essa submissão maravilhosa de Jesus.